Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos. Eu tenho uma breve palavra aqui nessa noite para você, meu irmão. Eu entendo que para cada encontro, para cada culto, existe uma palavra específica, assim como para um dia de culto da vitória, assim como para um culto de celebração também, existe uma palavra específica para um culto de ceia. E até ontem à noite, passei ontem um dia inteiro, Senhor, o que eu vou falar? 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 Tinha me debruçado para falar no domingo, pela manhã e à noite. E aí ontem, segunda-feira, eu fiquei o dia inteiro, Senhor, dá uma luz, dá uma direção, mostra um caminho. Falei, quando chegou a hora do futebol, eu falei, vou jogar bola para distrair, porque senão eu vou entrar em parafuso. E hoje pela manhã eu acordei com esse texto. O Senhor me trouxe à memória esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos. Se você está com a sua Bíblia aberta, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre o bom soldado de Cristo. Quem aqui deseja ser um bom soldado de Cristo? Acho que só a metade, outra metade que já decidiu. Eu nem comecei a pregar e você já decidiu. Vou perguntar de novo. Quantos aqui desejam ser o bom soldado de Cristo? Aumentou, mas ainda tem gente que está desistindo ainda, né? E nem comecei a falar. Eu quero aqui deixar registrado na presença do nosso pastor André Galvão, que retornou aí de um período de férias. Estava ele, a irmã Roberta, a sua família descansando, um período de férias. Está de volta a casa, o bom filho a casa torna, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. É muito bom tê-lo aqui presente. O bom soldado de Cristo. Por que Paulo está falando isso? Porque em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15, Paulo ele vai deixar transparecer aquilo que estava acontecendo com o próprio apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Paulo vai estar dizendo para Timóteo que todos aqueles que estavam na província da Ásia o abandonaram. Você sabe que você está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de um trabalho e você ser abandonado. Talvez você que tenha entrado aqui nessa noite, talvez você que já está aqui culto após culto, talvez você não tenha passado ainda por um momento como esse, ou talvez você já passou por um momento como esse, no meio de uma guerra, no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, as pessoas que estavam à sua volta o abandonaram. Paulo está relatando isso para Timóteo. Aqueles que estão na Ásia, todos eles, não foram 1, 2, 3, 4, não foram meia dúzia, não, foram todos eles me abandonaram, Timóteo. E ele começa o capítulo 2 dizendo, meu filho Timóteo, se fortalece na graça que há em Cristo Jesus. A graça não é um elemento espiritual somente para a salvação, mas Paulo está dizendo que da graça também nós tiramos força para continuar seguindo a nossa caminhada. Ele mesmo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O salmista no Salmo 27, versículo 14, ele vai dizer, confia pois no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Ainda existe um lugar em Deus que você pode encontrar força. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
é um sinal, é uma instrução para aquele que deseja ser um bom soldado de Cristo. Para você que deseja ser um bom soldado de Cristo, o conselho de Paulo para mim e para você é: não baseie a sua vitória somente na sua força, somente na sua capacidade, somente na influência que você exerce sobre as pessoas. Saiba de uma coisa: se você precisa buscar força, busque força na graça do Senhor. Orientação do apóstolo Paulo para Timóteo, ele vai dizendo que para buscar força na graça, nós recebemos não apenas salvação pela graça, não apenas força pela graça, mas nós recebemos também os dons pela graça. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 6, que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A uns deu os dons de profetizar, de servir, de ensinar, de encorajar, de contribuir, de liderar, dons de misericórdia. Existe força na graça, existe também dons distribuídos pela graça. Graça não é um elemento só de salvação, mas é um elemento que você também pode encontrar força em Deus. A graça também, nós temos a graça para perdão de pecados, e Paulo também vai dizer isso em Efésios capítulo 1, versículo 7, nele nós temos a redenção, que é o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Paulo também vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 7, que ele também foi instituído ministro pelo dom da graça, e ele também pela graça, ele recebeu a graça de proclamar o evangelho aos gentios. Graça é do lugar onde nós tiramos a nossa força para seguir em frente, para seguir a nossa caminhada. A graça não está em Paulo, a graça não está na igreja. Paulo está dizendo: a graça está em Cristo, e foi Jesus mesmo quem disse, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Paulo está instruindo ao discípulo amado Timóteo: a graça você não vai encontrar em mim, Timóteo, a graça você não vai encontrar na igreja, a graça você encontra em Cristo Jesus. Paulo está ensinando para Timóteo que a capacitação não vem do conhecimento intelectual e nem da influência eclesiástica que ele exercia, mas a capacitação vem da graça que está em Cristo Jesus. É quando você perde as suas forças, é quando você reconhece que não tem mais jeito, é quando você reconhece que não tem mais saída, é quando você reconhece que apesar de toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, toda a sua esperteza naquela área, ainda assim você depende da graça que vem de Cristo Jesus. Primeira instrução que o apóstolo Paulo deixa para o seu filho na fé chamado Timóteo é: fortifica-te na graça, Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele continua no versículo 2: e o que ouviste de mim, através de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo está dizendo para Timóteo: você quer ser um bom soldado? Você quer ser um soldado mediano, um soldado mais ou menos, ou você quer ser um bom soldado de Cristo? Quer ser um bom soldado? Então aquilo que você recebeu de mim, você também transmite. Aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu de mim, Timóteo, então isso você também precisa transmitir. E não transmitir aleatoriamente, mas transmitir a pessoas idôneas e fiéis. Porque o Evangelho é essa transmissão da palavra de Deus. O Evangelho é essa continuidade da transmissão dessa mensagem que talvez o seu avô recebeu, o seu bisavô recebeu, ou talvez só o seu pai recebeu, ou talvez você foi o primeiro da sua família que recebeu, e você tem a responsabilidade de transmitir isso para as demais gerações. Aquilo que você de mim recebeu, você também transmite. Não basta preservar o Evangelho intacto, o Evangelho precisa ser
transmitido. E tem um homem que eu estava lendo ele aqui essa tarde, eu não sei falar o nome dele, é Hans Burke. A melhor maneira de preservar o evangelho é transmitindo ele. A melhor maneira de transmitir o evangelho é transmitindo ele. A melhor maneira de preservar o evangelho é transmitindo o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Aquilo que você recebeu de mim, você precisa transmitir. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é que todo cristão deve ter em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Recebeu? Transmite. Recebeu? Transmite. É um vínculo entre duas gerações. Aquilo que os seus antepassados passaram para você, passe para a sua geração. Passe para os seus próximos descendentes. Todo cristão deve ter isso em mente, esse vínculo entre duas gerações. Aquilo que você recebeu, passe, transmita. E que parte do evangelho nós estamos transmitindo hoje em dia, gente? Qual é a parte do evangelho que nós estamos transmitindo? Será que realmente a gente tem transmitido o verdadeiro evangelho? Sabe, antes de subir aqui nesse altar para ministrar a palavra do Senhor, eu me pergunto muitas vezes, e eu busco muito a direção do Senhor, assim como todos os pastores que sobem nesse altar, o zelo, o cuidado de ministrar exatamente aquilo que as Escrituras dizem. Não deturpar um evangelho de água com açúcar. Não pregar um evangelho só de vitória em vitória em vitória. É verdade que Deus tem vitória para o seu povo, Deus tem bênção para o seu povo, Deus tem porta aberta para o seu povo. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas a essência do evangelho não é apenas só vitória nesse mundo. Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de evangelho eu e você estamos transmitindo? Paulo está falando aqui, transmite o evangelho a homens fiéis e idôneos. Paulo está dizendo para mim e para você que receber o evangelho é um privilégio, mas transmitir é uma responsabilidade. Receber o evangelho é um privilégio para mim e é um privilégio para você, mas transmitir o evangelho é uma responsabilidade que está sobre a minha vida e está sobre a sua vida também. Que tipo de mensagem nós estamos deixando para esse mundo? Nos calamos diante da afronta, nos calamos diante das acusações, nos omitimos nas nossas rodas de relacionamento. Que tipo de evangelho o mundo tem lido através da sua vida? Que tipo de evangelho os colegas lá da sua escola, da sua faculdade, têm lido através da sua vida? Que tipo de evangelho as pessoas lá no seu local de trabalho têm lido através de você? Que tipo de evangelho elas têm ouvido sair dos seus lábios, ouvindo através das suas atitudes? Receber o evangelho é um privilégio, mas transmiti-lo é minha responsabilidade. Paulo está dizendo para Timóteo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e que sejam idôneos para também ensinarem a outros. É uma categoria, uma classificação de homens com aptidão, com habilidade, pessoas para transmitir, porque não basta apenas ser fiel, precisa ser idôneo, precisa saber transmitir a mensagem. Não basta também apenas saber transmitir a mensagem, precisa ser fiel ao conteúdo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a mensagem e o mensageiro precisam estar em harmonia. Por isso que precisa ser fiel, por isso que precisa ser idôneo.
Não adianta uma pessoa vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, querer pregar ou transmitir uma mensagem fiel e verdadeira, porque a mensagem e o mensageiro precisam estar em harmonia. Você precisa viver aquilo que você prega, você precisa viver aquilo que você transmite, você precisa viver com a sua vida em sacrifício, se você está transmitindo a verdade do Evangelho. A vida de quem prega precisa estar em sintonia com a mensagem pregada. Ele está dizendo para Timóteo: o que você ouviu de mim, transmite. Transmite. Existe uma responsabilidade, um peso sobre a minha vida, mas também existe uma responsabilidade e um peso também sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Qual responsabilidade, pastor? De transmitir o Evangelho. Você não pode ter a presunção de que as boas novas do Evangelho foi apenas para alcançar você, para salvar você, para encher você de bens, para encher você de paz, de completude, de alegria e de salvação, que tudo isso o Evangelho faz na nossa vida, mas o Evangelho não pode parar em você. Aquilo que esses pregadores de YouTube falam, talvez algumas coisas também servem. Você não pode ser uma represa, você tem que ser uma fonte. Essas conversinhas de pregador de YouTube, mas é. Você não pode reter aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Você não pode impedir que as outras pessoas recebam aquilo que você recebeu. Você não pode ser um instrumento para paralisar a pregação do Evangelho. Mas pastor, eu não sei falar, não sabe falar. Saiba apenas viver a verdade do Evangelho e você já vai fazer a diferença na vida de muita gente. Paulo está falando para Timóteo: aquilo que você recebeu de mim, transmite. Não precisa ter eloquência. Você não precisa ter um certificado de bacharel em teologia. Aquilo que você recebeu de mim, transmite. Transmite. Transmite, Timóteo. Transmite, Anderson. Do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, lá onde você vive, lá no meio da sua família. Pastor, mas lá na minha casa, só eu que sou evangélico. É um ótimo cenário para você transmitir a verdade do Evangelho. As pessoas vão ver a mudança na sua vida que o Evangelho fez. As pessoas vão conhecer você antes do Evangelho e agora, depois que o Evangelho transformou você. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Basta você transmitir. Mas eu acho que eu não vou ter autoridade para falar. Autoridade você já recebeu. Quando você recebeu Jesus, o Evangelho transformou você. Olha aí, você era um viciado, hoje você não é mais. Você era um alcoólatra, hoje você não é mais. Você era um prostituto, hoje você não é mais. Você era um adúltero, hoje você não é mais. Você era um picareta, um 71 e hoje você não é mais. O Evangelho de Jesus transformou a sua vida, libertou a sua vida. Você quer testemunho maior do que esse? Se não tem habilidade para falar, basta apenas viver a verdade do Evangelho que você vive. Paulo está dizendo: aquilo que você recebeu de mim, meu filho, transmite. O Evangelho precisa ser transmitido aonde você for. Agora, o versículo 3. O primeiro é se fortalecer na graça. O segundo, conselho para ser um bom soldado de Cristo. Recebeu de mim? Transmite. Aquilo que você ouviu de mim? Transmite. Porque um bom soldado, para ser um bom soldado, ele também precisa saber se comunicar. Porque se recebe uma instrução no meio de uma batalha e não sabe passar a instrução, ele coloca em risco todo o seu grupamento. Ele pode colocar em risco toda a missão que ele está envolvido. Eu não sou militar não, mas existe militar aqui, ele está balançando a cabeça para mim. O militar, um bom soldado,
ele precisa saber transmitir a mensagem que ele recebeu, exatamente como ele recebeu, ser fiel e idôneo à mensagem que ele recebeu. Se ele recebe uma mensagem de um comandante, ó, você vai proteger ali o quarteirão ali do via direta, você vai ficar, não vai montar guarda ali, ninguém vai se aproximar dali. E se ele transmitir essa mensagem errada e for para depois de lá, pronto, colocou a missão em risco. Pode se perder uma batalha, pode se perder uma guerra por causa de uma instrução omitida, quanto mais uma instrução errada. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: encontre homens idôneos e fiéis, para que também ensinem a outros homens, a outras pessoas, e assim a mensagem do Evangelho vai sendo transmitida de geração em geração. Quer ser um bom soldado de Cristo ainda? Diminuiu. Quer ser um bom soldado de Cristo ainda? Então aquilo que você recebeu através do Evangelho, transmite. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, aquilo que você recebeu através do Evangelho, transmite também, meu irmão. Não deixa parar em você não, meu filho. Não deixa parar em você não, minha filha. Ah, mas eu estou falando e não estão me ouvindo. Não tem problema, continue a falar. Mas eu estou falando e não está adiantando nada. Não tem problema, continue a falar. Continue a pregar o Evangelho. Porque uma hora a mudança vai chegar. Uma hora aquela pessoa vai começar a dar ouvido. Uma hora Jesus vai pegar ele exatamente na curva. Uma hora você vai ver. O bom soldado é esse. Recebeu uma mensagem? Transmite. Paulo está instruindo Timóteo a ser um bom soldado de Cristo. Encontre força na graça. Aquilo que você recebeu de mim, transmite. Transmite. E em terceiro lugar, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo, ele muda da figura de mensageiro para a figura de soldado. Mas ele não está falando de dois personagens distintos. Ele está falando da mesma pessoa. Paulo está dizendo para Timóteo que todo mensageiro é um soldado alistado no exército. Você querendo ou não, sabendo ou não, gostaria de lhe informar nessa noite. Que dia é hoje? 16 de julho de 2024. Você, se não sabia, se já sabia, maravilha, mas se não sabia, eu queria lhe informar que você já está inscrito no exército de Cristo. Paulo está dizendo, todo mensageiro é um soldado. Não são duas pessoas distintas, não são duas tarefas separadas, não, é da mesma pessoa que ele está falando. Paulo está falando da mesma pessoa, do mesmo personagem. Paulo está dizendo para Timóteo, o mensageiro, Timóteo, também é um soldado. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, vou fazer um convite para você. Qual? Sofre comigo. Sofre junto comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Não são dois personagens distintos, e Paulo está falando sobre a mesma pessoa. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo é que a vida cristã é um combate, uma luta sem trégua contra principados e potestades. E todo cristão precisa estar preparado para a batalha. Por isso que eu sempre gosto de dizer aqui que a vida cristã não é um mar de rosas, não, muito pelo contrário. A vida cristã é um campo de batalha. Quando você não está guerreando com inimigos do lado de fora, você está guerreando contra aqueles inimigos do lado de dentro. A vida cristã é um combate.
Todos os dias, quando você se levanta para fazer as suas atividades, todos os dias que você abre os seus olhos ao acordar, você está acordando para um combate, para uma guerra. Você sabendo ou não, você já está alistado nesse exército. Ao acordar, se não vierem inimigos de fora, vão se levantar os inimigos de dentro. E quando os inimigos de dentro não se levantam, os inimigos de fora se levantam. Por isso que Paulo está dizendo: combate comigo, sofre comigo. Paulo não faz um convite para Timóteo para ir passear, não. O convite de Paulo não é para uma festa. Timóteo, vamos ali para uma festa, lá na Devec, vai ter um final de semana, uma conferência top de adolescente. Não. O convite de Paulo para Timóteo não é para uma viagem turística, mas um soldado. Não é para um parque de diversões, mas para um campo de batalha. Porque o cristão, ele não vive buscando deleites e prazeres, mas ele está pronto para sofrer por amor a Cristo. Não há ministério sem dor, não há vida cristã sem sacrifício, porque a cruz, ela precede a coroa. Paulo está chamando Timóteo: sofre comigo, sofre comigo. Já pensou num convite mais indecente do que esse? Sofre comigo as aflições. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu vou perguntar de novo: quantos aqui desejam ser um bom soldado de Cristo? Convite de Paulo para mim também, porque eu me coloco nisso. Para mim e para você é: sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Não há ministério sem dor. Não há coroa sem antes você passar pela cruz. O próprio Jesus foi demonstração disso. Quais as características de um bom soldado? As características de um bom soldado. Um bom soldado é um militar em atividade, que ele não pode exercer nenhuma outra profissão. Estou certo ou estou errado? Um militar em atividade não pode exercer nenhuma outra profissão. Sua dedicação para as Forças Armadas é exclusiva, 24 horas. E mesmo na inatividade, ele permanece vinculado à profissão. Estou certo, comandante? Certo? Aprendi direitinho. Por isso que no versículo 4, Paulo vai dizer, que nós não lemos: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Queria informar também para você, como um bom soldado de Cristo. Você é bom soldado de Cristo ainda? Queria informar para você que o conselho de Paulo para mim e para você é: você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Você está se distraindo, está se embaraçando com os negócios dessa vida, você está errado. Porque você está listado num exército que você deve a ele fidelidade, lealdade 24 horas por dia. Para ser um bom soldado, a comunicação precisa ser efetiva, como eu falei aqui, informar de forma clara e eficaz, sem muito rodeio, clara e eficaz é a comunicação. Para ser um bom soldado, ele precisa ter uma liderança adaptável, capacidade de liderar e seguir a liderança adaptando-se a diferentes situações. Mudou o cenário, mudou a situação, o comando agora é esse, ele precisa se adaptar àquele novo comando. Isso é característica de um bom soldado. Treinamento básico, o que é isso? Discipulado. Você entregou sua vida a Jesus. Você precisa de um treinamento básico. Que é isso? Discipulado. Você precisa ser acompanhado. Você precisa ser ensinado. Existem verdades do Evangelho que você não vai aprender do dia para a noite. É uma caminhada.
é alguém do seu lado, caminhando junto com você. Existem coisas que você precisa mudar, existem coisas que a Bíblia vai falar para você, existem coisas que o próprio Espírito Santo vai falar para você. O seu discipulador não vai falar, o pastor não vai falar, é o próprio Espírito Santo que vai incomodar você para certas atitudes, certas decisões que você vai precisar tomar, e sem o pastor falar. Discipulado, treinamento básico. Para ser um bom soldado, é necessário obediência. Já pensou um comandante dar uma ordem? Faz isso, e o soldado... Nem funcionário faz isso aqui, gente. Você imagina no exército. Você imagina no exército que você está alistado. A característica de um bom soldado, obediência. A característica de um bom soldado, ele tem um instinto de proteger. Ele protege o seu amigo do lado, ele protege a sua família, ele protege a sua igreja, ele protege a sua casa, ele protege a sua cidade, ele protege a sua bandeira, ele protege a sua nação. É a característica está intrínseco ao soldado, o instinto de proteção. Característica de um bom soldado, lealdade. Lealdade. São características de um bom soldado. Pontualidade. Já conheceu algum militar na sua vida? Já conheceu algum militar na sua vida? Marca com ele 1 hora. Se ele não chegar 10 minutos antes, ele está atrasado. Marque com o pastor Otto, pastor Doriel, são 9 horas da manhã aqui. Se ele não chegar 10 para as 9, ele está atrasado. Pontualidade, compromisso, características de um bom soldado. Coragem, comprometimento. São características de um bom soldado. E o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Conselhos. Sofre comigo. Sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. O convite de Paulo para Timóteo é esse: sofre comigo, Timóteo, as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo está alertando para Timóteo que na caminhada cristã, ele precisa suportar as aflições. Quais aflições são essas, pastor? Na vida cristã, quais aflições são essas? Eu começo a dizer para você aquilo que eu falei no início. Quando as pessoas começarem a abandonar você pelo caminho, quando os seus relacionamentos antigos verem o caminho que você está tomando e eles começarem a se afastar de você. Ei, não se engane. Existem pessoas que vão se afastar de você por causa da sua decisão de seguir a Cristo. Paulo foi abandonado por algumas pessoas. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 15. Mas aqui ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ele também vai dizer: porque Demas me abandonou amando o presente século. Então, para ser um bom soldado de Cristo, você precisa lidar com certos tipos de aflição que você vai viver. É duro falar isso, é duro pregar isso, porque a gente só está querendo ouvir bênção, vitória, porta aberta, milagre, resposta, coisa boa. Mas eu preciso também, como um mensageiro do Evangelho, falar para você que se você quer ser um bom soldado de Cristo, você também precisa suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Quando abandonarem você, Paulo está dizendo para Timóteo, o que ele vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Sabe quem escreveu essa carta aos Tessalonicenses? Paulo, Silvano e Timóteo. Estão parabenizando a uma igreja, a um povo que estavam suportando as aflições e as perseguições. Sabe o que é isso? Marca de um bom soldado de Cristo. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que nós precisamos, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa... A gente só lembra dessa parte, né? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Aí a continuação do escritor de Hebreus, ele vai dizer: mas pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. O evangelho tinha tudo para crescer, tinha tudo para incendiar a nação, mas lá na frente se tornou como uma nação europeia, ou como a América, onde o cristianismo se tornou como um catolicismo, um evangelho frio, o evangelho que não faz diferença, o evangelho que não transforma o mundo, mas é transformado pelo mundo. Não, se depender de mim, não. Se depender de mim, não, porque eu estou disposto a ser um bom soldado de Cristo. Eu estou disposto, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também transmiti por onde eu passar, seja na minha escola, seja no meu trabalho, seja na faculdade, seja na minha vizinhança, seja no local que eu moro, seja dentro de casa, seja no meio da minha família, no meio dos meus parentes. Aquilo que você de mim recebeu, você também transmite. Bom soldado, o bom soldado também suporta as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu estou pronto para viver as maravilhas de Deus. Eu estou pronto para viver os milagres de Deus. Eu estou pronto para viver a bênção de Deus. Eu estou pronto, sim, mas eu também estou pronto para suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu também estou pronto para suportar o dia mau. Eu também estou pronto para suportar a tempestade quando ela vier. Eu também estou pronto para suportar os naufrágios que me sobrevêm. Eu também estou pronto para suportar o dia do deserto, o dia da chuva, o dia da cova, o dia da fornalha. Eu também estou pronto para suportar o dia mau como um bom soldado de Cristo. Estou pronto para suportar as aflições. São algumas marcas que Paulo deixa para mim e para você, que ele vai ensinar a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim recebeu através de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite em nome de Jesus.